Olá, seja bem-vindo ao Vozes que Inspiram, o podcast em parceria com a VDA, em que exploramos percursos de liderança marcados por decisões difíceis, resiliência e visão de longo prazo. Este programa alarga a iniciativa Circle, que promove relações mais próximas entre líderes e contribui para uma liderança mais diversa e mais inclusiva. Eu sou a Maria João Simões e nos próximos minutos vou conversar com uma líder que está há mais de 3 décadas à frente de um dos maiores grupos privados de saúde em Portugal, Isabel Vaz, CEO da Luz Saúde. Bem-vinda. É um gosto recebê-la e conversar consigo. Olá, obrigada por ter aceitado o nosso convite, Isabel. Eu é que agradeço, muito obrigada. A Isabel foi nomeada CEO com pouco mais de 30 anos, numa altura em que poucos chegavam a esse nível de responsabilidade tão cedo. Sabia exatamente ao que vinha? Houve também alguma inconsciência própria da juventude? Eu penso um bocadinho as duas coisas. Ou seja, este projeto surge numa altura da minha vida em que eu estava já há 7 anos na McKinsey, portanto, que era uma grande empresa de estratégia de alta direção, portanto, ou seja, tive um percurso que me preparou de alguma forma para o desafio que me foi apresentado. E este foi um desafio de uma vida, porque eu cresci no meio de médicos, o meu pai era médico, eu sempre adorei hospitais, sempre adorei a vivência hospitalar e, portanto, foi assim uma coisa espetacular que aconteceu na minha vida, poder, no fundo, fazer de raiz, na altura inserida no Grupo Espírito Santo, fazer este projeto. E, portanto, houve alguma inconsciência no sentido que quando nós... Muito era novo, não é? Mais por aí. É, exatamente, quer dizer, mas todos nós, quando passamos para a nossa fase seguinte, de alguma forma, estamos a confrontar-nos com o nosso potencial. E, portanto, o que é preciso perceber é se nós realmente somos ousados o suficiente para pensar que somos capazes de ir para o next level, digamos assim. O que é certo é que está há mais de 30 anos à frente da Luz Saúde, sempre em crescimento e com uma equipa executiva muito estável, o que podemos dizer que é algo raro. Qual tem sido o segredo para essa consistência ao longo do tempo? O que é que um líder precisa de fazer para manter equipas alinhadas, motivadas durante 3 décadas, Isabel? Sim, esse tem sido um privilégio na minha vida, a equipa com que tive o privilégio de escolher e de continuarmos a trabalhar juntos. Acho que a primeira coisa que nos uniu foi os valores que nos unem e a direção que nós queríamos fazer no setor da saúde em Portugal e em particular no setor privado. Portanto, o meu primeiro trabalho com eles foi exatamente estabelecer a direção, para onde é que nós queríamos ir, o que é que nós podíamos fazer diferente. Nós na altura, hoje a brincar dizemos que somos incumbentes, mas na altura fomos attackers, portanto, ou seja, nós na altura quisemos fazer uma coisa diferente e desafiar um setor de alguma forma. Portanto, a primeira coisa é ter muito claro qual é a direção, qual é a visão e os valores que nos unem. E isso é o que faz com que estejamos juntos há tanto tempo e já até muito amigos. Depois é preciso, de facto, ter um projeto que faz esta conexão com todos os stakeholders que são importantes, desde logo os acionistas. É preciso que os acionistas percebam e apostem na visão que uma equipa executiva tem e confiem na forma como nós fazemos. Portanto, essa conexão com todos os stakeholders, nomeadamente, no nosso caso, com os doentes, portanto, com as pessoas que confiam em nós o seu bem mais precioso, que é a saúde. Portanto, essa conexão, as pessoas perceberem como é que nós atuamos, quais é que são os valores que nos movem no dia-a-dia, é super importante. E, obviamente, e talvez o mais importante, aqueles dos nossos colaboradores. Ou seja, depois desta equipa inicial, que éramos 4 pessoas numa salinha com 12 metros quadrados, e hoje somos 16 mil, ter a capacidade de, efetivamente, através de todas as FIAs e das FIAs intermédias, passar a mesma visão, a mesma cultura, a mesma forma de como é que queremos fazer as coisas. Porque às tantas, como fazer é tão importante como sobre o que é que vamos fazer. Porque, aliás, como já dizia um importante pensador de Peter Drucker, que era a cultura come a estratégia ao pequeno almoço e atrevo-me a dizer e tudo o resto ao jantar. Portanto, e isso é de facto o grande papel que um CEO tem, que é de facto alinhamento numa direção e num conjunto de valores que a empresa quer andar para a frente. Isabel Vaz, vamos recuar um bocadinho aqui no tempo. Em 2014, com o colapso do Banco Espírito Santo, a Luz Saúde passou por um período extremamente crítico. Houve algum momento em que acreditou que podia ser o fim? Como é que se lidera uma organização quando o cenário é tão incerto? Olha, eu só sei de uma maneira, que é credibilidade, consistência, de fazer com que uma organização, apesar de um momento extraordinariamente difícil, acreditasse que a sua equipa executiva era capaz de ultrapassar aquele momento. Aquilo não foi só um tema de falência financeira, havia um tema reputacional. Claro.
E, portanto, esta consistência de reputacional e de seriedade ao longo do tempo foi extraordinariamente importante para que ninguém saísse. Eu lembro que naquela altura, e nós vivemos num mercado altamente competitivo por recursos, nomeadamente recursos médicos, recursos de enfermagem, e eu tenho o orgulho de dizer que naquela altura ninguém saiu. Toda a gente ficou dentro do barco, toda a gente acreditava. Ninguém saltou fora. Ninguém saltou fora. Isso faz com comunicação, portanto eu fui sempre dizendo às pessoas o que é que estava a falar, o que é que estava a passar, o que é que nós íamos fazer e sobretudo pedir que confiassem em nós que nós íamos conseguir ultrapassar aquele momento extraordinariamente difícil para a organização. A transparência é fundamental. E a transparência, exatamente a transparência, a consistência de valores ao longo do tempo, ser credível, efetivamente, ser aquilo que nós somos todos os dias e não só num momento de dificuldade, ou seja, eu sou todos os dias aquilo que eu sou, com os meus defeitos e as minhas qualidades, é aquilo que as pessoas sabem que podem contar. E isso nos momentos de crise é extraordinariamente importante e tivemos outros também altamente desafiantes em que isso foi fundamental. E o que é que essa experiência lhe ensinou? Há algum arrependimento que tenha ficado? Não, eu gosto de recordar todos esses tempos como tudo na nossa vida é aprendizagem, tudo na nossa vida serve para tirarmos lições para o futuro. E sobretudo, são a ver a vida de um gestor e a vida de alguém com as responsabilidades que a nossa equipa tem, que hoje é uma empresa que, enfim, que trata da saúde de mais de 2 milhões de pessoas que nos procuram e confiam a sua saúde ao grupo. Não é um passeio na praia. Portanto, as pessoas têm que ser capazes de ter resiliência, de estarem preparadas. Portanto, a vida é feita de muito estudo, é feita de muita resiliência, de muito trabalho, de muito esforço. Portanto, e obviamente depois às vezes temos muitas alegrias, que é o que se deseja que seja a maior parte das vezes, mas também temos coisas que nos desafiam e que nos tornam mais fortes. Aquilo que nos mata, como é que dizia o outro, não é? Aquilo que não nos mata torna-nos mais fortes. E portanto é isso que tem sido o nosso percurso, sempre mais fortes, sempre com mais capacidade de ultrapassar aquilo que se para à nossa frente. Então vamos continuar a falar de momentos difíceis, porque anos mais tarde a pandemia da Covid-19 trouxe um novo teste à liderança no setor da saúde. O que é que essa fase lhe trouxe de novo, enquanto líder e enquanto pessoa? Que aprendizagens dessa altura ainda hoje aplica na forma como lidera? Olha, foi conturbado para todos. Esse período foi uma coisa extraordinária, porque, enfim, além de todos os desafios que todas as empresas tiveram, nós estávamos no centro, nós, setor da saúde, estávamos no centro do furacão perante uma doença nova, uma doença que os médicos não conheciam. E isso é um desafio que nós, enfim, vamos tendo ao longo do tempo, porque a inovação na medicina é absolutamente extraordinária e magnífica. Mas não com aquela dimensão. Mas não com uma dimensão de nós não conseguirmos, ao mesmo tempo, numa primeira fase, salvar as pessoas. E, portanto, porque era uma doença, e uma doença que os próprios médicos as afetava a eles diretamente e às famílias deles. E, portanto, foi um desafio extraordinário de humanidade e de como é que se diz, de ultrapassar, de facto, uma situação muito complicada. O que é que eu recordo? Recordo uma equipa que sabe sempre aquilo que cada um tem para fazer dentro da equipa, ou seja, nós somos de facto pessoas que estamos muito habituadas a trabalhar juntos e quando chega uma situação destas nós sabemos exatamente o que é que cada um tem para fazer e já não precisamos de falar. E de facto porque, vamos lá ver, a situação que nós temos no Grupo Luz Saúde não é habitual, não é? Porque normalmente muitas pessoas em gestão de topo muitas vezes saltitam são gestores profissionais. E nós somos gestores profissionais, mas estamos há muito tempo no mesmo setor. Portanto, nós somos muito especializados naquilo que fazemos e trabalhamos juntos há muito tempo. E com relações de confiança e de interdependência muito bem geridas. Conhecemos cada um, ajudamos-nos mutuamente, mas sabemos exatamente o que é que cada um tem para fazer e o que é que cada um representa no elo da cadeia. E isso transmitimos, inclusive, para as nossas equipas mais abaixo. E isso foi efetivamente crucial para ultrapassarmos um desafio como foi a Covid-19. Mas aqui o que eu gostava mais até de dizer é que o que foi extraordinário, e nós na altura gerimos um hospital público, o Hospital Beatriz Ângelo, que esteve na linha da frente neste combate, porque todos os hospitais, obviamente tínhamos os hospitais centrais, mas depois temos os grandes hospitais de combate da periferia de Lisboa, onde está Beatriz Ângelo, Amadora Sintra, Garcia de Horta, o Hospital do Barreiros, ou seja, hospitais que eu chamo hospitais
guerra, digamos assim, de combate, são hospitais extraordinários. E nós, de facto, a capacidade que os médicos tiveram também de trabalhar em equipa dentro do nosso hospital, de se ajudarem mutuamente, de conseguirem, pelos doentes, de facto fazer coisas extraordinárias, de humanidade extraordinária, numa altura em que era de facto muito difícil. Até pelo isolamento que os próprios doentes tinham das suas próprias famílias. E, portanto, foram períodos, mais uma vez, em que foi preciso mostrar resiliência, mostrar que a vida não é feita só de coisas boas, mas que nós também das coisas más saímos mais fortes. Tivemos episódios extraordinários de entreajuda, até inclusive entre hospitais, em que já não havia público, já não havia privado, havia doentes. Havia doentes que precisavam da nossa ajuda, e isso foram momentos, acho que muito marcantes, não é? Foram marcantes para o sistema de saúde, que infelizmente hoje já se fala pouco, porque foram aprendizagens grandes que foram precisas ser feitas em todo lado, até politicamente. E isso são coisas que nos fazem a todos crescer, e nós no setor que já nos aturamos todos há muito tempo, o setor da saúde, as pessoas ficam muito tempo no setor, porque de facto isto é um setor que é viciante, é um setor que é giro para todos nós, e portanto nós já nos conhecemos todos no setor. E portanto, quando vêm estes desafios, eu acho que nós já tratamos estes desafios por tu, o que é bom para a população, porque de alguma forma significa que o sistema como um todo está lá quando as pessoas precisam efetivamente de serem tratadas e de serem cuidadas. A Isabel Vaz é engenheira química de formação e lidera, como estamos a falar, um dos maiores grupos de saúde do país. O facto de ser filha de um médico, como falou há pouco, como referiu há pouco, influenciou esse percurso e também a sua forma de liderar? Sem dúvida. O meu pai foi um grande médico, um médico muito amigo dos doentes. Ainda hoje uma coisa que me enche de orgulho, às vezes, enfim, o meu pai fez prática em Setúbal, e às vezes ainda encontro doentes do meu pai que me falam dele, e do impacto que ele teve nas vidas dessas pessoas. E isso é um dos ensinamentos grandes que eu tive dele e que me lembro todos os dias. O meu pai já morreu e eu procuro honrar a memória dele enquanto médico, que é: se nós nos focamos em tratar só das doenças, às vezes perdemos, outras vezes ganhamos. Mas se nos focamos nas pessoas, ganhamos sempre. Isso, se quiseres, é o mantra da minha vida. Portanto, eu dediquei a minha vida ao setor da saúde, dedico a minha vida aos médicos que trabalham em equipa, que são, como eu costumo dizer muito carinhosamente, tropa de elite, porque hoje a medicina é um exercício extraordinariamente difícil. Não é para qualquer um. Portanto, os percursos não são fáceis, não são passeios na praia, e portanto nós temos que preparar os médicos, os enfermeiros, os técnicos de saúde, os assistentes operacionais para uma missão que é muito difícil. E hoje às vezes vai contra, às vezes, até as correntes hoje atuais de alguma facilidade de se achar que não se pode sofrer e que não tem... Não, o percurso de tratar pessoas é das coisas mais difíceis que existe, e portanto não há shortcut, nós temos que efetivamente ensinar desde a escola que este percurso não é fácil de se fazer, e que está reservado aos melhores. E portanto o maior orgulho da minha vida, se quiseres, foi, em parceria com a Universidade Católica, sermos hoje também protagonistas da primeira faculdade de medicina privada em Portugal, com mecanismos de ensino e formas de ensino e estratégias de ensino, não estou a dizer nem melhores nem piores, diferentes, que também desafiam a forma como a medicina deve ser praticada no futuro, que é cada vez mais em equipa, porque a maior parte da população, a Europa e em particular Portugal, está extraordinariamente envelhecida. Portanto, nós vamos deparar-nos com desafios geracionais importantes que vão impactar a forma como os cuidados de saúde são feitos, em que cada vez mais os médicos têm que trabalhar em equipa uns com os outros. E trabalhar em equipa é talvez dos desafios mais importantes que um líder tem. Conseguir que as pessoas trabalhem em equipa. Sem dúvida. É independente. E isto é verdade na banca, é verdade nas telecomunicações, é verdade no retalho, é verdade. Ou seja, hoje os grandes desafios que os gestores têm é conseguir que as pessoas trabalhem em equipa, porque cada vez mais os conhecimentos têm que ser altamente especializados. É quase um contrassenso. Cada vez mais há mais especialização, mas cada vez mais essa especialização tem que trabalhar em equipa para um objetivo final que é um todo. E isso é o que eu mais gosto de fazer na minha vida.
é dar desafios às pessoas, fazer com que as pessoas consigam, de facto, com toda a tecnologia que hoje, sem precedentes na história da humanidade, está a trazer a todos os setores, em particular ao setor da saúde, que as pessoas continuem a encontrar o seu propósito, a encontrar aquilo que devem fazer, de treino de equipas, de juntar vários conhecimentos para um bem comum. E isso é um desafio de uma vida. Mas falava há pouco em honrar o legado e a memória do seu pai. Isabel Vaz recebeu recentemente a Medalha de Ouro do Ministério da Saúde pelos serviços prestados. Depois de tantos anos, que sabor tem esse reconhecimento? O meu reconhecimento, porque eu tiro... esta medalha não é para mim, esta medalha é para toda uma equipa que me acompanha, e é uma equipa que hoje são 16 mil pessoas. O orgulho que eu tenho na minha vida é conseguir, de alguma forma, sentir que compreendo os médicos, que compreendo os enfermeiros, que compreendo os técnicos de saúde, compreendo os auxiliares, aquelas pessoas que estão na linha da frente na cuidar das pessoas, e sentir que os honro na missão que têm, e que podem contar comigo com tudo o que é preciso estar à volta para que isso aconteça bem, para que eles possam só focar nisso. E não terem outro tipo de distração ou de aborrecimentos a isso, que hoje são muitos, infelizmente. Portanto, nem sempre conseguimos essa missão totalmente. Portanto, esta medalha é uma medalha que, obviamente, me orgulha, como é evidente, ser reconhecido que o grupo presta serviços importantes para o sistema como um todo, obviamente que me tenho que me orgulhar, mas é uma medalha que eu dedico a todos os profissionais de saúde que todos os dias me deixam andar tão divertida a fazer coisas neste setor. Portanto, gosto muito da minha gente. A Isabel é mãe de um casal, um rapaz e uma rapariga. Essa experiência influencia de alguma forma a sua visão sobre liderança e sobre igualdade de oportunidades? Sabes, no setor da saúde, as mulheres são poderosas. Desde logo porque há uma classe de profissionais no setor da saúde, que são os enfermeiros, a classe de enfermagem, que é muito poderosa nos hospitais, porque objetivamente fazem muita gestão operacional dos recursos hospitalares, além de cuidarem 24 horas por dia dos doentes. E é uma classe que foi sempre, agora cada vez mais aparece enfermeiros, graças a Deus, porque a diversidade é importante, porque nós somos diferentes, os homens e as mulheres são diferentes na sua plenitude, e é importante essa diversidade, tal como é importante a diversidade de idade. É muito importante. Claro. Todas as diversidades são importantes, porque a vida é feita desses contrastes e é feita desses diferentes. Só acrescenta. Mas, portanto, eu vivo num setor em que as mulheres são poderosas. Aliás, hoje nas faculdades de medicina, as mulheres estão é número superior. Mas o facto de ter os meus filhos foram criados não tanto com esse tema, porque eles sempre viram uma mãe que era líder e que trabalhava e que não fazia distinção entre homens e mulheres. Hoje acho também as novas gerações. Bom, agora fala-se aí nos novos movimentos e tal, mas eu acho que as novas gerações são fantásticas desse ponto de vista. Acho que já não têm esse tipo de... Quer dizer, é uma evolução, como outra qualquer. Não, eu criei os meus filhos para usarem o talento que têm, e que, graças a Deus, é bastante, e tiveram muitas oportunidades e foram privilegiados, sem dúvida nenhuma, para utilizarem esse talento ao serviço da sociedade, ao serviço de acordo com... Isto é como a parábola dos talentos, não é? Nós somos obrigados a dar aquilo que nos foi dado. E eles foram criados assim. E são dois miúdos fantásticos. De facto, cada um é engenheiro, outro é gestor. E tenho muito orgulho. Dá para sentir o orgulho. Isabel, ao longo desta nossa conversa falámos de momentos limite, de consistência e de um percurso longo à frente da mesma organização. Que mensagem gostaria de deixar a quem nos ouve, especialmente a quem ambiciona liderar e ainda está no início do caminho, ainda está a dar os primeiros passos nesse sentido? Olha, o que eu diria é que às pessoas, sobretudo as mais novas, que não tenham medo. Quando se é novo não se pode ter medo de nada. Não se assustem. Não se assustem. Acreditem, se têm uma visão para uma coisa... persigam essa visão, sobretudo não deixem de fazer aquilo que gostam, porque nós trabalhamos muitas horas na nossa vida e são demasiadas horas para não estarmos a fazer aquilo que gostamos. Ou seja, quando me levanto da cama de manhã para vir trabalhar, não sinto que venho trabalhar.
Ou seja, na realidade, eu venho cheio de energia para fazer montes de coisas que quero fazer. E, portanto, conseguir chegar aqui é a coisa talvez mais importante que podemos ter do ponto de vista profissional. Se a nossa vida profissional é um pincel, desculpem o termo. É um sofrimento diário, não é? É um sofrimento. Portanto, a primeira coisa é procurarem muito aquilo que querem fazer e aquilo que gostam de fazer. Não se importem de ter visões ousadas, porque a vida é feita disso mesmo. Às vezes ganhamos, outras vezes perdemos. É preciso aprender. E também não convém errar muitas vezes. Convém acertar. Mas aos 30 anos não se pode ter medo de nada. Esse é o primeiro conselho. O primeiro conselho que eu daria. E depois, talvez a coisa mais importante, liderar é servir. Portanto, liderar não é para a gente mandar nas outras pessoas. Liderar é para conseguirmos ter um projeto e uma coisa onde toda a gente se divirta e tire satisfação. Portanto, é servir desde logo os nossos colaboradores, é servir os nossos clientes. Portanto, aquelas pessoas que acham que liderar é para ter o poder sobre as outras pessoas, não. Liderar é ter poder para poder fazer coisas. E isso é a coisa onde nós tiramos mais satisfação na vida. Aqueles que querem liderar porque têm tiques de mandar, vai-lhes correr muito mal. Vai-lhes correr muito mal, não vão tirar satisfação e vai ser um percurso sozinho. E como a Isabel mostrou, faz toda a diferença ter uma equipa. Faz toda a diferença ter uma equipa e ter uma equipa. E não é só a equipa executiva, é ter 16 mil pessoas motivadas a trabalhar todos os dias com os mesmos valores e na mesma direção. Isso é aquilo que se tira satisfação de se poder liderar. Portanto, se quiseres, hoje o que eu tiro é quando eu olho para o que vai ser a medicina nos próximos anos, eu poder influenciar como é que os médicos a vão fazer, como é que condições é que precisam de ter, como é que tudo isto se vai passar, rapidez, portanto, ou seja, como é que se canaliza o investimento para conseguir fazer as coisas certas e que no final do dia o nosso objetivo seja uma sociedade que é mais saudável, mais produtiva e mais feliz. Isso é que é o objetivo e a satisfação que eu tiro de ser líder. Portanto, não tiro nenhuma satisfação. Aliás, eu detesto ter que mandar nas pessoas. Eu gosto que as pessoas percebam logo aquilo que têm que fazer sem eu ter que dizer. E isso é que se tira, isso é que é a satisfação da liderança. Isabel Vaz, muito obrigada por esta conversa e pela partilha. Foi um gosto conversar consigo. Obrigada eu. Obrigada. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do Vozes que Inspiram, um podcast em parceria com a VDA, que apresenta exemplos de liderança mais diversa, mais próxima e mais consciente. No próximo episódio é nosso convidado António Pires de Lima, presidente da Comissão Executiva do Grupo Brisa. Tenho a certeza que vai gostar da conversa. Ficamos à sua espera.